Seja muito bem-vindo a essa série de vídeos que nós vamos falar sobre o sistema linfático, sobre o desenvolvimento pessoal, sobre o desenvolvimento profissional. Meu nome é Fábio Bastos, fisioterapeuta, osteopata, e ao longo da minha vida eu sempre busquei a palavra-chave que era resultados. Eu sempre gostei de fazer mais do que me era solicitado e eu enxergava que quem tinha resultados poderia ter um outro estilo de vida. No início da minha graduação de fisioterapia, eu encontrei alguns profissionais trabalhando no âmbito esportivo e aqueles profissionais eles tinham grandes resultados e eram resultados muitas vezes imediatos, coisa que eu não observava antes dentro da graduação de fisioterapia ou as outras áreas. E isso foi me chamando cada vez mais atenção e eu fui buscando isso através de professores, mentores, pessoas que me inspiravam a ser cada vez mais uma pessoa melhor. Frente a essa situação, eu comecei todo o meu investimento na minha carreira, na minha profissão e fui me questionando o porquê das coisas. E sempre quando algum professor me passava um conteúdo em sala de aula, eu queria saber o porquê. Eu não simplesmente aceitava aquilo e colocava aquilo em prática. Eu queria sempre uma questão, um porquê. E um mentor me estimulava a isso, porque ele atuava em campo, ele atuava ali dentro do esporte e ele percebia o quão era importante saber o porquê para que houvesse uma certa aplicabilidade. Foi aí que eu identifiquei que no mundo acadêmico ou em várias áreas da vida existem muitas verdades e existem também muitos mitos. Porque quando você consegue identificar o que é verdade ou mito, você só consegue identificar através de perguntas. E eu percebia que dentro dos estudos envolvendo, seja fisioterapia, seja na minha formação do mestrado ou doutorado, esse questionamento ele era importante até eu entender que tudo que acontecia no aspecto científico era muito distante do que acontecia no aspecto clínico. O aspecto clínico ele está anos-luz em relação ao aspecto científico, até porque a ciência não tem ferramentas o suficiente para analisar vários fenômenos que acontecem no âmbito clínico. E ao estudar com uma série de mentores, incluindo Jean-Pierre Barral, John Pledger, Bruno Tickle, todas essas pessoas eles tinham um conhecimento ímpar, um conhecimento aplicado, era o que eles vivenciavam na prática clínica. E a cada formação, a cada entendimento que eu tinha frente a algumas coisas que chocavam dentro do mundo acadêmico, aquilo me encantava cada vez mais. Essa busca por conhecimento, mas não um conhecimento por si só, um conhecimento aplicado, onde você poderia pegar aquele conhecimento, colocar em prática e perceber de imediato um resultado. E esse resultado, principalmente para o paciente. Então a questão, o foco principal era o quanto que eu poderia contribuir para aquele paciente para que houvesse uma transformação na vida dele, na qualidade de vida daquele paciente. Então todos os meus estudos, todo o meu foco era pautado em identificar novos conceitos, quebrar alguns paradigmas com o objetivo final de alcançar aquele paciente e proporcionar essa experiência, essa transformação. E visando tudo isso, eu busquei várias formações inicialmente aqui no Brasil. E aí eu percebia cada vez mais que eu estava fazendo mais do mesmo. Foi quando eu comecei a identificar algumas formações internacionais, onde eu estudei em escolas na Argentina, estudei em escolas nos Estados Unidos, estudei em escolas europeias, e vendo como que essas pessoas pensavam, mudou completamente a minha linha de raciocínio, vendo que o sistema de ensino aqui do Brasil enfrenta alguns problemas. O modelo, o sistema educacional, ele é comprometido. Então, tendo a oportunidade de estudar com grandes mentes de outros países, de outros continentes, pessoas que têm 20, 30, 40 anos a mais de estrada do que eu, me possibilitou ter um novo horizonte, me possibilitou abrir a mente para o que realmente acontecia. Oportunidade de estudar com pessoas que criaram técnicas,
sabendo que tudo que nós desenvolvemos hoje no que diz respeito à terapia manual, existe uma história que começou lá no passado, uma história que nós atuamos no presente e uma história que ainda tem um futuro, porque tudo isso ainda está em desenvolvimento. Frente a tudo isso, vale ressaltar que todas essas experiências me possibilitou ter uma visão do que diz respeito ao binômio saúde e doença de uma forma completamente diferente do que é o modelo convencional que envolve a medicina cartesiana. Visto que dentro do nosso modelo convencional, o foco ele é principalmente no indivíduo, na doença. O foco não é na saúde. Quando eu entendi isso, que o foco principal deveria ser não na doença e sim na saúde, e que os resultados poderiam ser completamente diferentes, a minha forma de trabalhar, de enxergar o paciente, o indivíduo, mudou completamente. E justamente essa busca em relação a esse modelo, a enxergar a saúde, o indivíduo de uma outra forma, exigiu ali uma série de reflexões, de questionamentos, do porquê dentro da graduação ou de um modelo que nós estudamos, a atuação é principalmente no sistema músculo-esquelético, às vezes um pouquinho mais no sistema neural. E por que nós estudamos o indivíduo frente à sua anatomia, frente aos sistemas, tudo de uma forma fragmentada? Esses questionamentos me possibilitaram compreender que o indivíduo ele é uma única unidade. O indivíduo ele está totalmente interligado. E entender que tudo que acontece nos livros de anatomia diz respeito a só uma forma mais prática, uma forma mais didática de passar o conteúdo, mas que a essência de tudo que acontece com o ser humano está completamente interligado entre os sistemas. Vendo tudo que eu estudava frente aos vários sistemas do corpo humano, existia o questionamento de por que o sistema linfático ele é tão pouco abordado nos livros de anatomia. E aí onde eu comecei a mergulhar nesses estudos envolvendo o sistema linfático e entendendo que até o século XVII era um sistema pouco conhecido, visto pela dificuldade ou os métodos grosseiros que existiam na época. Alguns nomes importantes no que diz respeito ao sistema linfático, como Gaspari Acelli, foi um dos médicos que visualizou os primeiros vasos linfáticos em dissecações ali em cachorro. E aí ele percebeu ali um líquido esbranquiçado, e esse líquido esbranquiçado, num primeiro momento, ele até chamou de sangue branco. Mas também datado dentro da história, Hipócrates também encontrou esse sangue branco, ele chamou ele também de leite, e até mais para frente ser denominado linfa, que do grego significa limpa, então um líquido transparente, um líquido esbranquiçado. E aí a evolução ela foi seguindo até chegar ao momento em que eles identificaram, principalmente Olaf Rudebeck, ele identificou que o sistema linfático ele estava completamente interligado com todos os outros sistemas, não era um sistema isolado. Mas ao longo da história, todas essas pessoas que estiveram estudando ali o sistema linfático tiveram muitas dificuldades, principalmente no que diz respeito ao aspecto tecnológico de enxergar o que acontece dentro do sistema linfático ou propriamente as técnicas de dissecação, e tudo isso ao longo do tempo vem evoluindo cada vez mais. E só recentemente nós conseguimos ter um entendimento aceitável do que realmente o sistema linfático é. Aceitável porque eu acredito que haja muita evolução ainda frente a esse sistema, porque ele também não está sozinho. Ele está junto com o sistema venoso, também chamado sistema venolinfático. Então, dado todo esse contexto histórico, eu fui me encantando e me apaixonando pelo sistema linfático, até chegar ao ponto de entender o quão importante realmente ele era no que diz respeito a esse binômio saúde e doença. E por que o sistema linfático ele é tão importante, tão relevante para o nosso corpo? Sabendo que o nosso corpo ele tem mais de 70% de água,
O sistema linfático ele é responsável por todo esse controle hídrico em todo o nosso organismo. E o sistema linfático ele também caminha junto com o sistema imunológico. Alguns pesquisadores até dizem que o sistema linfático é o sistema imunológico, já que mais de 80% das células linfáticas são linfócitos, fazem parte do sistema imunológico. O sistema linfático ele é a principal região de armazenamento das células imunitárias. Levando em consideração que qualquer desequilíbrio, qualquer disfunção que acometa o organismo do ser humano vai repercutir, vai influenciar diretamente o sistema imunológico, certamente que o sistema linfático ele está sendo influenciado. Só que o que eu aprendi lá atrás, e as graduações mostram, é basicamente olhar para o aspecto neural, porque é o nervo que transmite a dor para o indivíduo, olhar para um aspecto envolvendo mais o sistema músculo-esquelético, porque é um sistema de alerta, é um sistema que acaba gritando. Eu chamo esse sistema que é um sistema de saída, o sistema músculo-esquelético, não é um sistema causal. E entendendo um pouco mais, mergulhando no conhecimento no que diz respeito o processo de formação de doenças, eu levo em consideração que todo e qualquer desequilíbrio no corpo humano vai gerar áreas de hipomobilidade. Isso significa dizer que existem áreas no organismo com pouco movimento. E se existem áreas com pouco movimento, certamente que vai ter ali um excesso de líquido naquela região. E uma vez que tem excesso de líquido nessa região, o sistema linfático ele vai ser influenciado diretamente. Então é o primeiro sistema que vai ligar, chamando atenção para o organismo que existe alguma coisa errada. E uma vez que o sistema linfático ele foi ativado frente a esse desequilíbrio, frente a essa disfunção, isso vai ativar o sistema vascular e, consequentemente, vai ativar também o sistema neural. Eu percebi ao longo da minha jornada que não bastava tratar só o sistema neural ou tratar o sistema vascular e tampouco o sistema músculo-esquelético, porque isso fazia com que o paciente ele ficava sempre em recidivas. Ele até podia melhorar um pouco, só que aquela dor, aquele desequilíbrio, aquela disfunção, ela voltava novamente. E muitas das vezes, quando o paciente nem melhorava, eram atendimentos em cima de atendimentos e não haviam resultados. Parecia que o paciente estava estagnado, não havia melhora nenhuma. Foi quando eu mergulhei no universo linfático e passei a entender que o trabalho preciso sobre esse sistema iria influenciar, iria repercutir positivamente na saúde do paciente. E para esses resultados acontecerem no paciente, era imprescindível o entendimento aprofundado sobre o sistema linfático e não um conhecimento superficial, um conhecimento raso no que diz respeito a uma drenagem linfática, ou identificar somente os gânglios linfáticos e realizar uma drenagem linfática no corpo humano, como comumente muitos métodos ensinam. Assim como o sistema circulatório, frente aos batimentos cardíacos, tem um ritmo que varia de 60 a 80 batimentos por minuto no indivíduo normal, assim como o sistema respiratório, através da frequência respiratória, também tem um ritmo que varia de 12 a 20 ciclos por minuto, o sistema linfático ele também tem um ritmo próprio, que vai variar de 5 a 15 ciclos por minuto. E frente ao estudo envolvendo ciclos e ritmos, todos esses ciclos e ritmos existem uma fase ativa e existe também a sua fase passiva, que é uma fase de retorno. E o sistema linfático ele tem a sua fase ativa e ele tem a sua fase passiva, que é semelhante a uma onda do mar. Uma fase ativa onde essa onda ela cresce e uma fase passiva onde essa onda ela diminui. E a duração em média de cada uma dessas ondas, né, de uma fase ativa e de uma fase passiva, dura em média de 3 a 4 segundos. Essa fase ativa e essa fase passiva. E mais importante do que isso também, além de identificar esse fluxo, esse ritmo, é sentir, é fazer um diagnóstico preciso
da área que está em disfunção, do desequilíbrio que acontece no corpo humano. Porque uma vez que o terapeuta ele desenvolve essa habilidade, esse entendimento para sentir a área em desequilíbrio, ele consegue ter um diagnóstico preciso para que assim ele consiga fazer um tratamento eficiente e eficaz. E consequentemente, a somatória de tudo isso iria reverberar nos resultados do terapeuta e, consequentemente, numa melhor qualidade de vida para o paciente. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que uma vez que esse fluxo não está adequado ou o terapeuta ele não consegue identificar de uma forma precisa o que está acontecendo no sistema linfático do paciente, isso pode repercutir negativamente para o paciente, porque o sistema imunológico ele vai ficar comprometido, podem haver áreas ali com congestão, áreas com fluxo que não está no que diz respeito ao fluxo fisiológico e, consequentemente, acarretar numa série de desequilíbrios para o paciente. E o principal, impedindo o mecanismo de autocura, porque o nosso organismo, a saúde ela é descrita como uma série de desequilíbrios, só que bem adaptados, dado a resiliência que o nosso organismo possui. E a dor e a doença também são desequilíbrios, só que mal adaptados, o corpo ele não está conseguindo mais. E uma vez que o terapeuta não consegue identificar essas áreas de congestão para o paciente, perde-se muito essa capacidade do paciente restabelecer esse mecanismo de autocura. Em resumo, trabalhar com o sistema linfático vai muito além do que uma simples drenagem linfática. Trabalhar com o sistema linfático de forma séria, de forma competente, de forma responsável, inclui entender o fluxo, entender o ritmo, entender o diagnóstico preciso em determinadas áreas, com um único objetivo, com um único propósito: identificar a real saúde para com o seu paciente. E não tem problema o método, a técnica de drenagem linfática. O que eu quero deixar claro e mostrar é que vai muito mais além do que trabalhar com o sistema linfático aplicado à estética, que é o que é passado em graduações e em formações, esse trabalho estético envolvendo a drenagem linfática. Trabalhar com o sistema linfático é o mesmo que você olhar para a saúde, o indivíduo como um todo, e ter uma ferramenta, um veículo que de fato pode contribuir para a melhora do paciente, independente do que ele tenha. Qualquer desequilíbrio que ele tenha, esse trabalho, a abordagem sobre o sistema linfático de forma séria, vai ajudar muito na qualidade de vida do paciente. Do ponto de vista anatômico, é sabido que o sistema linfático existe uma rede complexa de vasos linfáticos. E essa rede complexa, ela está em várias partes do corpo humano. Muitos comentam sobre os gânglios linfáticos ou sobre os linfonodos. Nós possuímos em média de 400 a 700 gânglios no nosso organismo, sendo que metade deles está localizado na região abdominal. Então é uma região muito rica no que diz respeito ao sistema linfático. E temos aproximadamente de 100 a 120 gânglios na região cervical. Só que existem dois nomes importantíssimos que aparecem em vários livros de anatomia. O primeiro deles que é a cisterna do quilo, que está aqui na região abdominal, e da cisterna do quilo, o ducto torácico. Então é a região do nosso corpo que mais passa linfa, porque essas são áreas que absorvem todo o sistema linfático dos membros inferiores, da região abdominal e todo aqui o nosso hemicorpo esquerdo. Vale ressaltar também que até pouco tempo atrás falava-se que não existia sistema linfático no nosso sistema nervoso central. Foi quando alguns pesquisadores identificaram que no nosso sistema nervoso central, incluindo ali a região craniana, o nosso cérebro, existe sim um sistema linfático, que eles denominaram sistema glinfático. Por isso hoje existem abordagens nos órgãos do sentido. Existem abordagens do sistema linfático aplicado na boca, existem abordagens também na região do ouvido, dos olhos, do cérebro,
do crânio como um todo, assim também como existem abordagens de técnicas linfáticas aplicadas nos nossos órgãos, principalmente ali o fígado, o baço, os pulmões, o intestino, entre outros. Levando em consideração as técnicas, você pode estar se perguntando, mas que tipo de técnica é essa? Ou como que é aplicada essa técnica? A técnica ela é aplicada de uma forma extremamente sutil, de modo que na nossa pele, tecido adiposo, nós possuímos ali proprioceptores, mecanoceptores. Então o objetivo da técnica é estimular essas áreas e mostrar para o próprio sistema nervoso central e para o sistema nervoso autônomo que existe uma área em desequilíbrio, que existe uma área em disfunção. E o próprio organismo ele vai olhar aquela área e ele vai dar conta de reequilibrar, de restaurar aquilo que era normal. Às vezes um paciente ele pode ter retenção de líquido, onde ele tem áreas específicas com um acúmulo de líquido. E dentre os vários desequilíbrios que esse paciente possui, existem alguns pontos chaves que pode estar comprometendo toda aquela dinâmica. Às vezes o paciente ele tem muita retenção nos membros inferiores e de nada vai adiantar ficar somente drenando os membros inferiores. Às vezes uma área em desequilíbrio diz respeito aqui à região do ângulo venoso. E que se essa área estiver congesta, essa área não estiver movimentando muito bem, tudo que for drenado, nesse primeiro momento, pode até melhorar, só que recidivas vão acontecer, que é o que acontece com muitos pacientes que fazem sessões de drenagem várias vezes na semana ou até por anos. Por quê? Porque a área específica que está em desequilíbrio não está sendo tratada. Eu costumo dizer que quando há uma liberação em um ponto específico, onde realmente é necessário tratar, acontece um efeito chamado vacuum effect. É o efeito vácuo. É onde após liberar aquela área, é como se funcionasse como um aspirador, e drenando toda aquela área. Assim como acontece nesse ponto de vista envolvendo a retenção de líquido, acontece também quando está relacionado a vários outros sintomas. Às vezes o paciente ele tem uma dor, um desequilíbrio, um desconforto na região lombar. E às vezes essa dor também reflete para os membros inferiores, chamado ali a lombociatalgia, ou dores no nervo ciático, dores lombares. E a causa primária, muitas vezes desses desequilíbrios, está diretamente relacionada à região abdominal, pela congestão venolinfática que está na região abdominal. E uma vez que você adquire habilidade com técnicas específicas para trabalhar essa área dos gânglios abdominais, do próprio intestino, acontece o vacuum effect nessa área e tira toda aquela sobrecarga que a região lombar estava sofrendo. Consequentemente, nós atuamos sobre a causa daquele desequilíbrio que o paciente nos procurou previamente, que diz respeito à dor lombar. É importante sempre olhar o indivíduo e a anatomia como um todo, onde tudo está interligado. Às vezes o paciente ele está com incômodo no ombro, ou às vezes ele tem edemas, linfedemas nos membros superiores. Só que tudo isso aqui que ele está relatando pode ser que não seja o fator causal. Pode ser que toda essa dor no ombro, esse linfedema, esteja sendo causado por congestões e desequilíbrios em outras áreas. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, o nervo frênico. O nervo frênico é um nervo que ele sai da região de C3, C4 e C5. Ele desce por essa área, chamado triângulo de Sedilot, e aí a hora que ele chega aqui, ele vai inervar o músculo subclávio. E ao inervar o músculo subclávio, vai vir um pequeno ramo desse nervo frênico para essa região aqui da cápsula articular do ombro. E isso pode causar dores no ombro, por um desequilíbrio às vezes na região cervical. Só que esse nervo frênico, bilateralmente, ele vai descendo também. E aí ele vai inervar toda essa área aqui envolvendo a pleura, a região do pulmão. E que às vezes se tem uma congestão nessa área, principalmente a nível mediastinal, havendo essa congestão, pode ser que esse fluxo, esses fluidos que estão indo para o ombro, fique também comprometido, que não tenha esse livre fluxo de fluidos. E ainda continua descendo o nervo frênico e vem aqui até a região do fígado. E o fígado ele tem uma cápsula chamada cápsula de Gleason.
e também posições ou alterações na mecânica, na dinâmica desse órgão, principalmente no que diz respeito ao sistema veno-linfático, também pode ser um fator causal para esse desequilíbrio que está acontecendo no ombro. Então vejam bem, existe uma série de fatores que podem estar anatomicamente correlacionados a um pequeno desequilíbrio, a uma dor no ombro que o paciente tem. Só que se nós tivermos uma visão completamente cartesiana, nós vamos olhar para o ombro, vai ver o exame de imagem do ombro, vai fazer testes funcionais no ombro e vai querer tratar só o ombro. E a resposta qual que vai ser da maioria das vezes? Ter recidivas, o paciente melhorar um pouco e depois voltar para o tratamento, ou simplesmente não ter qualquer tipo de resultado, porque nós não estamos atuando sobre o fator causal. Então veja a importância de olhar o indivíduo como um todo, de perceber as correlações anatômicas e entender que um desequilíbrio que acontece à distância no organismo pode influenciar diretamente outras áreas independente do sistema, já que todos os sistemas do corpo humano eles estão completamente interligados e o sistema linfático ele faz parte de todos esses sistemas. Então o que vocês perceberam nessa aula? Vocês perceberam que o sistema linfático era um sistema que foi por muito tempo negligenciado, pessoas não davam tanta importância para o sistema, até que a tecnologia veio ajudando, a ciência, grandes pensadores, pessoas ali nos Estados Unidos, na Europa, pessoas que tinham questionamentos para entregar sempre o melhor para o paciente. Vocês perceberam então que o sistema linfático é mais do que aplicar uma técnica de drenagem sobre um aspecto envolvendo a estética por si só. O sistema linfático ele é tão importante quanto qualquer outro sistema, já que ele faz parte de um organismo, de todo um ecossistema, é uma rede complexa de vasos linfáticos e que tem um controle vital no nosso organismo, já que o nosso organismo ele é dotado de mais de 70% de água e que tudo que fica parado, tudo que fica em estase, inflama, gera infecções, geram desequilíbrios, gera uma série de prejuízos para o indivíduo como um todo. Vocês perceberam também que o sistema linfático ele é basicamente o nosso sistema imunológico e que tratar esse sistema de uma forma responsável, de uma forma precisa, pode repercutir numa série de benefícios para com o paciente. Vocês perceberam também que o sistema linfático ele tem um fluxo próprio, ele tem um ritmo próprio e que uma vez identificar esse fluxo, identificar esse ritmo, é um processo vital no que diz respeito ao diagnóstico. E uma vez que você consegue fazer um diagnóstico preciso frente às várias disfunções que o paciente ele possui, os seus resultados saem de ordinários para resultados extraordinários. E no que diz respeito às técnicas aplicadas ao sistema linfático, como outros sistemas, existem várias, existem inúmeras técnicas. E ao longo da minha formação, dentre as várias técnicas que eu fui entrando em contato, chegou um momento que eu me deparei com mais do mesmo. Eu fui percebendo que, naquele momento, não importava tanto a técnica, e sim quem aplicava a técnica. E foi aí que eu entendi essa ponte que separava o aspecto científico-técnico do aspecto predominantemente clínico. E quando eu consegui ligar esses dois aspectos envolvendo técnica, habilidade, ciência, academia, com a parte clínica aplicada em campo e o aspecto envolvendo o desenvolvimento do terapeuta, eu percebi que os resultados iriam para um outro nível, para um outro patamar. Então, na próxima aula, eu vou detalhar passo a passo o que você deve fazer para unir esse conhecimento teórico, acadêmico, com o aspecto clínico e assim alcançar resultados extraordinários.